Eu vou estar fazendo umas perguntas para o João. E eu acredito que não é nada demais, mas é algo que já aconteceu com vocês, amém? Amém. Quem aqui é estressado ou já venceu o estresse? Já venceu? Ou tá vencendo? Quem tá vencendo? É isso aí. Vamos lá. O estresse, como o tio Inácio estava comentando a respeito do estresse, hoje eu quero saber o João ao respeito disso. A primeira pergunta, você sabe identificar quando está estressado uma pessoa e como o seu corpo ou a sua mente reage? Tipo assim, quando eu tô estressado, eu não consigo ficar parado. Eu fico muito nervoso. Inquieto. E eu, tipo assim, eu fico inquieto e não quero falar com ninguém. E quando eu falo, eu acabo machucando a pessoa. Então eu evito muito de falar com as pessoas. Às vezes a pessoa tira aquela pessoa como grossa, né? Ah, a pessoa tá grossa, mas não é porque ela tá com os sentimentos ainda, né? De estresse ou tá vencendo o estresse, mas ocorre isso. Aí vamos lá. O 2. Qual foi o momento recente que você se sentiu muito estressado e o que causou isso? Tipo assim, foi quando o moleque lá da escola tava mexendo comigo. Isso me deixou muito estressado. E tipo assim, os moleques falaram. Ele mostrou assim foto por moleque falando que ele era bandido, isso e aquilo. Meu Deus. Eu tava tão estressado que eu falei, não quero nem saber. Ele olhar pra minha cara e dar um soco na cara dele. Tu falou isso? Só E aí? que E aí eu cheguei depois, em como é que casa, foi? me acalmei, fiquei de joelho, falei muito com Deus. Aí quando eu cheguei na escola nesse dia, era a prova de dupla e a professora botou pra mim fazer coelho. Eu nem falava coelho. Meu Deus, olha só que Aí prova. foi lá e ele tava lá conversando comigo que não era mais dessa vida, que se arrependeu de ter entrado nessa vida, falou várias coisas lá. Terminou desabafando contigo. Você, Sim. na verdade, fez uma amizade, né? E antes tinha outra maneira de pensar e agir ou observar aquela pessoa. Tá vendo com o estresse como é que se você não vigiar, você pode perder uma oportunidade de falar de Jesus, ou um conselho, ou alguém desabafar com você? Isso é muito bacana. Ele já fez um comentário, tá? O que causou, né? Porque a situação ele resolveu através da fé, através que ele pediu a Deus, né, uma direção. 3. O que você, João, fez para lidar com esse estresse? E funcionou e por quê? Tipo assim, a última vez que eu falei não dá mais pra ter estresse desse jeito foi quando a minha mãe e meu padrasto estavam discutindo e eu fiquei tão estressado que eu ia pegar o martelo e ia ir pra cima dele. Então, o que acontece? Mas quando você... Isso quando acontece numa situação de família, gente, não é aconselhável em nenhum momento agressividade. Mas... Oi, pastor. Uma situação familiar, ocorre muitos conflitos, amém? E ele descobriu que ele pediu a Deus para lidar na segunda pergunta e na terceira, como lidar com o estresse, como funcionou e por quê. Quando você teve uma situação grave na família, e o porquê, no sentido de como você passou a agir. Claro que você já teve um estresse à flor da pele, mas depois que você venceu, como é que você passou a você agir em casa? Com a sua família. Certamente, mesmo que ocorram algumas situações de para você ficar o quê? Dando mal resposta, malcriação, ser um pouco violento, mas como é que você passou a agir? Tipo assim, às vezes eu tô estressado e minha mãe vem me dar esporro. Eu escuto calado, não respondo, mas às vezes a minha irmã vem brigar comigo também, eu só fico calado. Tá vendo? Ou então às vezes eu rio. Melhor, ou você fica calado ou dá um sorriso, como que estou entendendo, melhor do que você debater. Porque se dois bicudos não o quê? Não o quê? Dois bicudos não faz o quê? Não se bica, amém? Porque são o quê? Bicudos. Se os dois estiverem chateados ou com algum problema, se um calar, termina o quê?
sendo resolvido. Agora, se os dois ficarem debatendo, vai sempre ocorrer a mesma história. Por exemplo, tem pessoas que têm uma personalidade forte. Você se sente uma pessoa com personalidade forte? Sei lá. Eu acredito que sim. Eu vejo ele, eu vejo meu filho Ismael. Então, se você tem uma personalidade forte e você está lidando com alguém que tem personalidade forte também, por exemplo, a Jennifer tem uma personalidade forte, ela tem uma pegada na conversa. Mas se você souber levar, ver o que é bom da pessoa, você vai chegar a um conteúdo de conversa. Vai ter um diálogo legal. Por exemplo, entre eu e o meu esposo, quem tem mais personalidade firme é ele, mais forte. Eu já sou mais maleável. Eu já sou a balança. Então você tem que aprender a ter o quê? Balança. O que é? Equilíbrio. Não, se eu bater de boca com minha mãe, eu responder ela primeiro que já estou errado. Já estou errada. Então eu vou esperar a tempestade o quê? Passar. Vai passar ou não vai? Vai. Depois vou conversar. Uma conversa. Quem aqui há muito tempo não conversa com o pai ou com a mãe, ou com alguém que sempre está te aconselhando de você sentar e ele te ouvir, ou vice-versa? Há muito tempo não acontece isso. Levanta a mão. Mas é bom ter essa conversa. É bom ter essa conversa. Então, o que ajudou o João, eu vou falar para vocês, foi o diálogo com Deus. Foi ou não foi? Foi. Primeiro momento que ele aprendeu foi falar com Deus nas suas orações, porque eu sempre disse para ele, foi ou não foi? No culto, falei, olha, aprende a orar, para Deus tirar isso de você. Vamos lá, agora no 4. Você já pediu ajuda a Deus, alguém da família, ou até mesmo um pastor, ou uma pastora, para te ajudar no momento? Qual foi o momento quando você viu que estava a perigo? Se continuasse daquele jeito, você chegou a pedir ajuda a quem? Pra senhora. Caramba, me conta aí que eu não lembro mais. Teve um dia que eu tava muito estressado, eu liguei pra senhora, tia, a senhora tá ocupada? Aí a senhora não pode falar, pô tia, posso ir aí? A senhora deixou, a gente conversou muito, a senhora me deu vários conselhos, me acalmou, me orou. Aí depois desse dia eu nunca mais fiquei estressado. Louvado Muito. seja o nome do Senhor. Estressado. Viu? Quando você tem um diálogo de uma pessoa espiritual, por isso você tem que pedir ajuda. Não fica com essa história, não, eu vou vencer sozinho. Eu venço meus problemas sozinho. Eu não gosto de pedir ajuda, eu não gosto de... Você viu, teve uma palavra, teve um ouvido para ouvir ele e teve uma oração. Uma conversa e Deus fez o quê? Deus agiu na vida dele. Pergunta, você praticou o que te orientaram? Sim, Está praticando? até hoje. O segredo de mudar o seu ser espiritual e o natural é o quê? Orar e obedecer. Amém? Disciplina em primeiro lugar. Porque não adianta o líder espiritual te dar um conselho e você continuar com a sua teimosia. Não, eu vou fazer do meu jeito. Se do teu jeito não está dando certo, pega a direção do Espírito Santo. Obedece o líder. Obedece o seu pastor. Porque eu tenho certeza que vai ser bem sucedido. No 5, diz assim, ó, qual o hábito das suas atitudes que ajudaram a acalmar a sua mente e o teu coração? Aqui está algum exemplo. Foi a oração? Foi ouvir música, louvor? Foi fazer a obra? Qual foi o seu hábito que você começou a vencer o seu estresse? Comecei tipo assim, as primeiras coisas que me ajudou a vencer foi quando eu comecei a fazer Muay Thai. Que lá ensina muito a ter muita disciplina e equilíbrio, controle próprio. controle emocional. Então tem que também ter não só a oração, não é só ler a Bíblia, tem que ter algo físico. Conhece alguém, um versículo de paz, quando está estressado? Você tem algum versículo que você guardou, lembra? Alguma palavra? Não. Tipo Não. assim, uma palavra tem, mas eu não sei se é da Bíblia. Mas é algo... E sempre quando eu tô estressado, eu lembro. Seja forte e tenha disciplina. Eita. Eita, amém. Te ajuda muito, né? Sim.
Qual é a importância? Eu vou pular aqui a 8 e vou direto no que Deus pediu para me perguntar para você. Qual a importância de Deus na tua vida? A importância? Eu acho que ele me ajuda todos os dias. Tipo assim, eu acordo, me ajuda a eu não cair, porque tipo assim, lá em casa, todo mundo é meio estressado. Então todo isso aí mundo. já é hereditário, né? Sim. E Deus está fazendo você. Olha só como é que é bacana, pessoal. Pessoal, observa o que eu vou falar aqui. Tem coisas que é você que vai ajudar a sua família. Porque quando você vence, você já tem o que? A receita. Você já tem a direção do caminho. Então você vai levar esse estudo, essa direção para aquelas pessoas que ainda não venceram. Que às vezes está sofrendo ainda com seus estresses, com seus problemas, com as suas batalhas. Então, a importância para o João, Deus, ele quis dizer que é tudo. E para você, qual o conselho que você dá para uma pessoa, como a sua família, os seus familiares, alguém que está aqui presencial ou está atrás dessa telinha aí? Qual o conselho que Depois você dá? da minha pergunta, qual é o seu maior objetivo agora na presença de Deus, como um tio do Projeto 3 em 1? Qual o seu maior objetivo agora? Qual é a sua maior sua evolução? Posso falar o meu? Eu acho que o meu objetivo é se aproximar muito mais todos os dias de Deus. Porque sem Ele, a gente não tem força para nada. Nem para falar a gente tem. Verdade. Então, todo dia eu busco se aproximar mais dele. Ser um filho, não ser um seguidor. Meu Deus. Amém. Amém. Palma para Jesus. Deus abençoe.